Amém. Tome um assento, irmãos. Eu quero lhe convidar a que você possa abrir a palavra no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Uma história muito conhecida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Eu estarei expondo todo o capítulo e o dividir em dois momentos, irmãos. A primeira parte estarei ministrando no culto da manhã. E a segunda parte desta mensagem, a continuidade deste capítulo, nós estaremos ministrando no culto da noite. Tá ok, querido? Então, se você começou a ministração da manhã, bênção, você vai estar conosco à noite, graças a Deus. Misericórdia, Senhor. Deixa eu ler com vocês aqui, meus irmãos, esses 7 primeiros versículos. O que nós iremos ministrar nesta manhã encontra-se nos 7 primeiros versículos. Eu queria pensar nesta manhã, queridos, sobre o Deus da provisão. Deus é o Deus de toda provisão. Amém, meu irmão? Capítulo 5 da Confissão de Fé do Westminster trata sobre isso. Deus é o Deus de toda provisão, todo sustento, toda graça. Deus é aquele que governa e dirige todas as coisas. E penso, irmãos, que o profeta Elias não fugiu dessa realidade. Ele jamais deixou de crer no cuidado, na provisão de Deus. E eu te convido a que você possa estar observando comigo os 7 primeiros versículos deste capítulo 17, que nos diz: então Elias, o tesbita. Alguém fica assim: pastor, o que é tesbita? Quero dizer a você que não é nenhum título religioso, não é nenhuma profissão, mas aqui o texto quer só apenas apontar a região, a localidade em que Elias nasceu, em Tisbé. Por isso que ele tesbita, tá certo? Não é nenhum título religioso, nenhuma profissão, mas só apontando geograficamente. Então Elias, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Elias o tesbita: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Que Deus aplique a leitura desses versículos às nossas vidas, em nome do Senhor. Amém, meu irmão? É interessante, queridos, todos nós que nos aproximamos da Escritura Sagrada, nós nos aproximamos com alguma expectativa. Não sei vocês, todas as vezes que eu vou ler a palavra, eu crio expectativas. Deus fala comigo, me traz uma resposta, ministra ao meu coração. Porque eu penso, irmãos, que a palavra não é apenas um livro teórico, um livro de conhecimento. Verdade é que nós temos muito conhecimento aqui na Escritura, em várias vertentes aqui. Eu já disse aqui na igreja, nós temos aqui história, nós temos arqueologia, nós temos geografia, nós temos várias vertentes, várias realidades quando nós estudamos a palavra de Deus. Mas creio eu, e parto dessa premissa, de que nenhum de nós nos aproximamos da Escritura apenas para o conhecimento teórico. Nós sabemos muito bem que desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, meus irmãos, nós iremos perceber, entender, compreender que a Escritura trata, queridos, e fala a respeito do Criador, sobre o seu relacionamento com a sua criação. Eu diria, queridos, que especialmente com o seu povo. Nós encontramos na Escritura o relacionamento de Deus com o seu povo. Isso alimenta o coração da gente, anima-nos, alegra o meu coração todas as vezes que eu aprendo um pouco mais
acerca daquilo que Deus fez com o seu povo, a relação que Deus estabeleceu. E nós aprendemos muito com a Escritura, ao ver o Senhor Deus, ao vê-lo revelar-se a homens e mulheres de maneira tão especial, tão diferente muitas vezes, tão providencial. É impressionante, irmãos, como Deus, em todas as páginas da Escritura, como o Senhor Deus fala com o seu povo, como Deus trabalha com o seu povo, como Deus encoraja o seu povo, como Deus disciplina o seu povo, como Deus, Ele ama, mas Ele também castiga a cada um deles. Para que você pode perguntar, qual o motivo disso, queridos? Ou quem sabe você pergunta, qual o motivo disso, pastor? Deus quer, de maneira muito clara, Deus quer treinar essas pessoas, Deus quer moldar o caráter dessas pessoas, Deus quer forjar. E os personagens bíblicos, eles são forjados. Há uma dinâmica estabelecida pelo Senhor na Escritura, uma dinâmica de encorajamento, mas uma dinâmica em que Deus está mortificando de maneira muito prática os corações, as inclinações erradas, as desconfianças, a incredulidade do coração do homem. O homem, ele é tratado, forjado, moldado segundo os parâmetros estabelecidos pelo próprio Deus. É Deus que trata das nossas vidas. Lembrem-se, Cristo, o Deus encarnado, diz: nós não podemos acrescentar. Se nós não acrescentamos, nós não temos o controle da vida, da história, nós não temos o controle dos acontecimentos. Deus é diferente. Ele, além de ser Senhor de todas as coisas, é Ele que governa e é Ele que dirige os nossos passos, é Ele que tem o controle. Por vezes nós somos surpreendidos pela enfermidade, pela dificuldade, pela uma porta fechada, por acontecimentos que estão fora do nosso controle. Mas deixa-me te dizer uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas, aleluia. Ele que governa, Ele que dirige, Ele que dita as normas, Ele é que é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. O personagem escolhido para as ministrações do culto pela manhã e do culto da noite é Elias, profeta Elias. Que homem de Deus! Se você perguntar a qualquer judeu, um grande profeta, diga o nome, eles vão dizer: Elias. Elias é uma referência até hoje, irmãos. Um homem que estava muito próximo do Senhor. Se você tiver a curiosidade de saber como é que Elias deixou esse mundo, você pode ler depois o que está escrito em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Diz a palavra que Elias é levado por um carro de fogo, com cavalos de fogo, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim Elias deixou esse mundo. Um homem de Deus, íntimo ao Senhor. Tem um livro muito bom, eu quero indicar a vocês. Eu já falei aqui sobre este livro. É uma coleção de Charles Swindoll, uma coleção com vários personagens bíblicos. Entre os personagens que ele escreve, ele fala um pouco sobre Elias. E ele diz o seguinte acerca de Elias: a história menciona poucos relatos de personagens que se destacaram em seu momento histórico por reunirem duas virtudes aparentemente paradoxais, ou seja, contraditórias: heroísmo e humildade. Tem duas coisas que me chamam a atenção. Charles Swindoll, ele destaca isso: heroísmo e humildade. Era um homem de Deus, mas era um homem humilde, extremamente humilde. E é interessante, meus irmãos, que antes de olharmos para o texto que nós queremos ler, nós precisamos entender as razões pelas quais o capítulo 17 nos diz que este povo aqui é exortado de maneira soberana pelo Senhor Deus para que eles pudessem passar por um período difícil. Elias, que é esse homem abençoadíssimo por Deus, mas que extremamente humilde, provinha de uma cidade simples. Ele ingressa aqui nesse seleto grupo de homens de Deus, de personalidades, eu poderia dizer, de homens de Deus que se destacam diante de um grupo seleto e abençoado, que foram homens usados poderosamente por Deus, mas era extremamente simples.
E Deus usou a simplicidade de Elias, e Deus o usou como boca do Senhor, e Deus o usou como instrumento em suas mãos. Deixa-me te dizer uma coisa: Deus continua usando pessoas para a glória do seu nome, para que a sua vontade continue a ser estabelecida soberanamente, poderosamente, porque Ele é Deus, aleluia. Ele continua usando, irmãos, como Ele quer, como lhe apraz. E chama a sua atenção, queridos, por que Elias prediz uma grande seca? Vejam comigo, observem comigo um pouquinho o contexto aqui em que o profeta Elias está inserido. Note bem, por alguns anos, uns bons 100 anos, os israelitas tinham vivido sob o reinado de apenas 3 reis: Saul, Davi e, por último, Salomão. Nós conhecemos a história, e esses 3 governantes de Israel foram homens grandes e famosos em muitos aspectos. Embora nenhum deles tenham escapado do pecado, do fracasso, tenham escapado da sentença, do juízo de Deus, em algum momento pesando a mão, fechando portas, mas foram homens que se destacaram na história de Israel. E interessante, irmãos, que por causa disso, no final da vida de Salomão, uma guerra civil teve início ali. Uma guerra que destruiu muitas pessoas, dividiu muitas pessoas. E no final da vida de Salomão, essa guerra foi instaurada. E conforme nós conhecemos a história, a batalha tomava forma, a batalha crescia em intensidade. A nação de Israel ia se dividindo, e nós conhecemos, e a nação foi dividida em 2 reinos: o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, comumente conhecida como e chamada de Israel, e reino do sul, referindo-se a Judá. E esta divisão, queridos, a história nos mostra e nos aponta que essa divisão permaneceu até que ambos os reinos caíssem diante da invasão estrangeira, da invasão que destruiu os judeus. E esses judeus foram levados ao cativeiro. E nós temos aqui um corte da história, irmãos. Esse povo foi levado ao cativeiro, esse povo foi aprisionado. E nós conhecemos desse corte da história o quanto que a nação do Senhor Deus sofreu. Olha aqui para mim, querido. Deus usa meios para que a sua vontade seja estabelecida, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não conseguimos fazer a leitura correta, mesmo quando a minha visão em relação a tudo não seja completa. Mas note bem, repito e reitero: Deus é o Senhor da história, aleluia. Ele está no controle. Por vezes nós somos surpreendidos. Por que isso está acontecendo? Eu não consigo discernir, eu não consigo compreender, eu não consigo apontar o porquê de tais acontecimentos, mas Deus sabe. Deus é Senhor, Deus está no controle, Deus está ditando todas as normas, Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Quem sabe você está aqui nesta manhã sem saber o porquê de tais acontecimentos. Há um Deus que está sentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos, aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, o povo de Deus cativo, preso. Aqui um recorte da história. Vamos entender um pouquinho mais a história. Do início da divisão até o cativeiro de Israel, nós temos aí um período de mais 200 anos. E se você for estudar, irmãos, depois dessa divisão, os reinos divididos, esses reinos, eles tiveram reis. E eu fiquei pesquisando sobre isso, que dos 19 reis do reino norte, todos eles foram reis ímpios. Vai entender, querido. Você está entendendo o que eu estou dizendo a você aqui? Dos 19 reis, todos os reis foram reis ímpios. Olha aqui para mim, quem está no controle de todas as coisas? Deus. Não perca isso de foco. Deus é o Senhor de todas as coisas. 19 reis ímpios. E é interessante, irmãos, nessas sucessões desses reinados do reino do norte, sabe o que diz a palavra? A palavra irá dizer em certo momento que eles faziam o que era mal perante o Senhor. Eles faziam o que era mal.
Mas Deus está ali no controle, Deus está guiando todas as coisas. Por sua vez, quando você olha para outra banda, para o reino sul, que estava sob a liderança de 17 governantes, durante um período de 300 anos, 8 desses reis do reino do sul fizeram o que era reto perante o Senhor. Nós temos aqui algo díspare, diferente. 19 reis que fizeram o que era mal perante o Senhor Deus. Nós temos reis do reino do sul que lideraram de maneira reta diante do Senhor. Mas dentro dessa história do reino do sul, nós temos também 9 reis que foram ímpios, que não serviram a Deus, que permitiram a idolatria, que não se curvaram diante do Senhor. E durante esses períodos, note bem, querido, nesse recorte da história, durante esses períodos dos reinos norte e sul, por causa da impiedade desses reis, da apostasia da fé desses líderes, do povo hebreu, o efeito dominó, consequentemente, Deus misericordiosamente levantou profetas. Quem é levantado por Deus aqui? Elias. Olha aqui para mim, querido, Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu povo. Deus levanta Elias, irmãos. Vocês entenderam agora porque Elias foi levantado? Deus levanta. O povo de Deus não fica desamparado. As famílias aliançadas por Deus não ficam desamparadas. Deus fala, Deus levanta, Deus ministra, Deus é soberano, Deus usa conforme Ele quer. E Deus enviou vários profetas. Para o quê, pastor? Qual o motivo? E qual a razão pela qual Deus levanta profetas? Para que esses homens se levantem, procurem os governadores, procurem os reis e digam a eles: olha, leve o povo ao arrependimento. Deus levanta. Nós precisamos entender o que diz a reforma. A igreja é a consciência do Estado. É aqui que Deus fala, é aqui que Deus levanta, é aqui que nós temos uma voz de Deus profética, bíblica. É a partir daqui, da igreja, que Deus haverá de fazer proezas em nome de Jesus. Deus levanta Elias, num contexto de impiedade, de apostasia, de frieza. Alguém pergunta assim: pastor, como era ser profeta no tempo de Elias? Era ser profeta num contexto de apostasia, de reinos ímpios. Mas Elias não se calou. Olha aqui para mim, querida, a igreja não pode se calar. A igreja é voz de Deus. É a boca que se levanta. E interessante, ser profeta nesse período era desafiador, irmãos. Era extremamente desafiador. Por quê? Porque a maioria dos governantes, nesse período, queriam distanciamento de Deus. Eles não queriam ouvir alguém que falasse assim: eis, assim diz o Senhor. Eles não queriam nem ouvir. Mas Elias se levantava. Mas Deus levantava profetas. Mas Deus continua a levantar a sua igreja em nosso contexto, em nome de Jesus. É nesse contexto que vem Elias. Aí nós entendemos agora. Vem Elias para trazer uma sentença de condenação. Deus pesando a mão. Se você prestar atenção, querido, que nesse contexto que Deus levanta os seus filhos, se você notar, sabe o que significa o nome Elias? O nome Elias significa: meu Deus é Jeová. Elias significa: meu Deus é Jeová. Você já pensou se o governante que vai receber Elias fala assim: o rei vai receber Elias, o rei que é idólatra, o rei que é um pagão, o rei que é vaidoso, o rei que diz: adorem a mim. Elias se apresenta dizendo: quem é que veio falar comigo? Elias. Meu Deus é Jeová, meu rei é o Senhor, o meu dono é o Senhor, louvado seja Deus. Diz a palavra que Elias foi, que Elias se apresenta. Em outras palavras, a partir do nome de Elias, é como se Elias estivesse dizendo ali, sem falar nada, com o seu nome, com a sua apresentação, com a sua identidade: eu tenho um Deus, seu nome é Jeová, Ele é o único a quem sirvo, e diante dele que eu me prostro. Há uma separação clara aqui na vida de Elias, e alguém que reconhece, diferentemente dos reis ímpios, que ele serve a Deus, que ele é de Deus. Ele se coloca na brecha, ele diz: eu sou do Senhor, eu sou boca de Deus. Note bem, queridos, nós precisamos nos colocar na brecha, e nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus Senhor de todas as coisas, em nome de Jesus. É nesse contexto que Elias
vai. Verso 1, vamos ver comigo. Então Elias e Tisbé, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Irmãos, que ousadia desse profeta, alguém de uma cidade que ninguém conhece, simples, humilde, vem com uma sentença dessa, com uma palavra dessa para o rei. Imagina aí você se apresentar ao governador do estado, guardadas as devidas proporções, e você dizer assim: ô presidente da república, presidente, eu estou aqui em nome do Senhor, meu nome é Elias, meu Deus é Jeová. Quer dizer para o Senhor que durante 3 anos não vai chover aqui, é ordem de Deus, palavra de Deus para a nação. Que ousadia, irmãos. Presta atenção, somente quem está próximo ao Senhor, somente quem está íntimo com o Senhor pode ser levantado pelo Senhor. Com toda a autoridade que Elias se levantou aqui, com toda a unção que Elias se levantou, ele era um porta-voz desconhecido, irmãos. Ele vinha do nada. Ele se coloca diante do homem mais poderoso da época, da sua terra. Ele afirma sem hesitação: vai ter fome aqui na terra, por anos. Se preparem, é Deus que está dizendo isso. Nós sabemos que aqui a agricultura, ela necessitava de chuvas sazonais. Há uma necessidade aqui de sustentabilidade. É lógico aqui, irmãos, vai para uma região, um sertão da vida, há uma necessidade de chuva, há uma realidade clara de sustentabilidade. Note comigo como é que alguém se levanta diante daquele que é o rei mais poderoso do contexto, diz assim: olha, vocês não terão sustento. Deus está dizendo isso. Deus me usa como boca dele nesse momento. Vejam bem, irmãos, em outras palavras, nas entrelinhas, sabe o que Elias quis dizer a Acabe? Ele diz assim: olha, eu quero que as coisas fiquem bem claras aqui para você. A pessoa mais importante do mundo é o Senhor, o Deus a quem eu sirvo. Você não é o homem mais poderoso, você não tem um controle das chuvas, você não tem um controle da natureza. Esta posição está reservada ao Deus da provisão. Deus está no controle de todas as coisas. Deixa eu fazer um paralelo para a gente aqui nesta manhã. Presta atenção, querido. Quem está no controle das nossas vidas é aquele que está sentado no trono. Não é uma receita médica, não é uma porta fechada, não é uma situação adversa, não é uma seca que dura, não é uma dor que insiste na tua alma. Quem está no controle de todas as coisas é o Senhor, aleluia. Elias quis dizer isso ao rei: vocês não servem ao Senhor Deus, mas presta atenção, a posição de controle da natureza está reservada ao Deus dos céus. Nós precisamos fazer um paralelo para as nossas vidas. Deus soberanamente tem um controle. Veja que ousadia. É como se uma pessoa bem simples dissesse ao presidente: você tem poder de parar a chuva? Acabe, você não é o rei ímpio, você tem poder de parar a chuva? O meu Deus tem. O meu Deus tem um controle. O meu Deus é o Senhor. Não cai uma folha se Ele não permitir. A chuva cai sobre justos e injustos, mas ela deixa de cair quando Ele quiser. Ele é soberano, louvado seja Deus. Olha aqui para mim, querido, quem está no controle da sua vida é o Senhor. Deus está no controle das nossas famílias, das nossas vidas, do nosso coração, da nossa história. Nós precisamos entender isso. E depois disso, irmãos, ele traz a sentença. Ele é usado por Deus. Eu fiquei fazendo um paralelo. É como se Elias estivesse no púlpito, pregasse domingo à noite. Ele deixa o sermão e se retira. Mas estrategicamente Deus estava tratando o coração de Elias. Se você olhar comigo, versículos 3, 2, 3 e 4, olhem o que diz a palavra. Acompanha comigo, verso 2. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e eu que tenho o controle, como você acabou de declarar,
na sua pública profissão de fé: eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Olha aqui para mim, querido. Deus é o Deus de toda provisão. Deus é o Deus de toda provisão. Vamos entender aqui o contexto. Seca, 3 anos, sustentabilidade da nação extremamente atingida. Aí Deus olha para Elias e fala assim: eu vou te sustentar, eu estou no teu controle, eu estou no controle de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Pensem comigo no cenário aqui, irmãos. A natureza é controlada pelo Senhor, não chove e Deus vai sustentar levantando corvos. Pensem comigo na realidade aqui. Permitam-me citar mais uma vez Charles Swindoll. Ele vai dizer o seguinte: aparentemente, escute comigo, querido. Charles Swindoll vai dizer o seguinte: aparentemente, o acerto mais lógico seria manter Elias na presença do rei Acabe, servindo como uma espécie de espora, pressionando o rei ímpio, para que ele pudesse se submeter à ordem de Deus, forçando a render sua vontade ao Senhor Deus. E sobretudo, nenhum dos conselheiros ou consultores do rei Acabe tinha a integridade de Elias. Diz Charles Swindoll: o mais lógico seria: mantém Elias no reino, e ali, de alguma forma, nos próximos 3 anos, ele também estaria recebendo as benesses, o sustento do reino. Mas note bem, querido, a nossa visão não é a visão de Deus. A nossa leitura não é a leitura de Deus. Deus enxerga muito mais além. Deus é soberano. Deus conhece o amanhã, porque Ele o preparou. Nós não acrescentamos nada. Mas note bem, se Ele não voltar, Cristo não voltar hoje, o amanhã já está pronto, reservado, cuidado, providenciado por aquele que é Senhor, soberano sobre todas as coisas, aleluia. Por isso que Deus diz para a gente: por que você está ansioso? Eu tenho o controle do amanhã. Eu estou colocando as peças, eu estou no controle. Aí sabe o que Deus disse a Elias? Esconde-se, esconda-se. E aí, irmãos, é sobre 2 verdades, rapidamente quero citar para a gente aqui, para que nós possamos fechar esse sermão. Quando Deus disse a Elias: esconda-se, Deus estava disposto a tratar o coração do profeta. Olha aqui, irmãos, quantas vezes homens de Deus, depois de embates espirituais tão pesados, eles passam por um momento de fragilidade, eles são atacados pelo inimigo. Eu não sei se você já passou por isso, depois de uma luta espiritual dura, pesada, você se sentiu fragilizado. Deus conhece os limites de cada um. Mas sabe o que Deus faz com Elias? Vem, Elias, para cá, vou cuidar de você. Eu vou providenciar, eu vou forjar, eu vou moldar, eu vou cuidar. Presta atenção, assim como Deus cuidou de Elias, Deus tem cuidado das nossas vidas, aleluia. Eu não posso jamais pensar que Deus perdeu o controle. Ele está cuidando, queridos. E a ordem de Deus é clara: retira-te. Veio a palavra do Senhor, assim como veio para Elias: apresenta-te diante do rei. Veio a palavra de Deus dizendo: retira-te, esconda-se, porque eu vou ensinar a você o que é provisão. Eu vou treinar o teu coração, eu vou moldar a tua vida. 2 verdades para a gente fechar, ficam claras aqui, a partir do versículo 5 até o final desse versículo 7. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a obediência ao Senhor precede a provisão do Senhor. Vou repetir: a obediência ao Senhor precede a provisão. Olhem comigo, queridos, o que nos diz o versículo 5 do capítulo 17. Vamos ler juntos, toda a igreja. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Deixa-me dizer uma coisa, querido: a obediência precede a provisão. A obediência ao Senhor. Em obediência ao Senhor, a lógica ficou para trás. Em obediência ao Senhor Deus, Elias se afasta do reino. Ele deixou Samaria. Ele foi à torrente de Querite. Ele ficou ali no lado oriental do Jordão.
ele aguardou, ele foi obediente, ele obedeceu. Eu quero que você entenda nesta manhã que a nossa fé, ela não é passiva. Nós precisamos obedecer, nós precisamos tomar algumas posturas, nós precisamos entender que mesmo que logicamente obedecer ao Senhor Deus seja algo ilógico, é melhor obedecer, é melhor confiar, é melhor descansar, é melhor dizer a Deus: Deus, eis-me aqui, o que é que eu vou fazer longe do reino quando teremos seca? Me faltará provisão. Querido, Deus tem um controle, Deus sabe, se Ele está ordenando, obedeça. É melhor obedecer, é melhor dizer: Deus, eis-me aqui. A fé, ela não é passiva. Tem muitas pessoas imaginando que a fé é passiva, mas eu penso diferente, que a fé e a obediência precedem a provisão. É fé, é dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É entender o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. É entender Deus é o meu refúgio, é fortaleza, socorro e fortaleza no dia da tribulação. É entender que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. É entender Deus está no controle. Se Ele está ordenando, eu preciso obedecer. Tem uma frase muito interessante, cunhada, não sei se é dele, mas cunhada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele vai dizer que piedade é mais importante do que performance. Nós vivemos numa sociedade de performance. Elias estava preocupado com piedade. Se Deus mandou, eu vou obedecer. Olha aqui para mim, querido, obedeça ao Senhor. Obediência precede provisão. Tem muitas pessoas preocupadas com provisão, com sustento, com portas abertas. Vida com Deus precede trabalho com Deus, para Deus. É vida com Deus, é intimidade com o Senhor. Elias entendeu claramente que ter vida com Deus, ser líder é ser servo, ser grande é ser pequeno, ser exaltado é ser humilhado. É humilhar-se diante do Senhor Deus, é obedecer, é estar na dependência total do Senhor Deus. Elias deixa o reino e vai para a torrente de Querite, sozinho. Mas presta atenção, ele não estava sozinho, o Deus que o mandou estava com ele. Louvado seja Deus. Deus não nos deixa, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Elias entendeu que ser cheio do Espírito é ter um coração cheio de Deus. É obedecer à voz do Senhor, é viver para a glória do seu nome, é amar o Senhor acima de todas as coisas, é ser influenciado pelo Senhor. Nós entendemos à luz da Escritura, isso é Bíblia, meus irmãos, porque nós afirmamos que a obediência precede as bênçãos de Deus. Você pode ler com calma depois, mas rapidamente, se você olhar para o capítulo 28 de Deuteronômio, nós temos ali as benesses, as bênçãos que recai sobre aqueles que são obedientes ao Senhor. Permitam-me citar mais uma vez o reverendo Hernandes, desta feita, a extração aqui de um escrito dele sobre esse texto. Ele escreveu o seguinte: o deserto, diz Hernandes, não é um acidente de percurso, mas o deserto é uma agenda de Deus, é a escola de Deus, é o próprio Deus quem nos matricula na escola do deserto. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. Essa é a escola do quebrantamento, onde todos os holofotes da fama se apagam e passamos a depender total e exclusivamente da graça de Deus e da provisão de Deus, e não dos nossos próprios recursos. Note bem, querido, Elias deixa o reino, mas Elias não deixa o rei. Louvado seja Deus. Você entendeu isso? Amém, meu irmão? Ele deixa o reino, mas ele não se aparta do rei dos reis. A primeira verdade que o texto me ensina é que a obediência precede a provisão. Quem sabe você tem corrido de um lado do outro, atrás de provisão. Deus te trouxe aqui para dizer: seja obediente ao rei. Obedeça ao Senhor. Esteja atento a que Deus tem lhe ensinado, pois Ele haverá de providenciar. Ele disse àquela multidão do Sermão do Monte: olhe os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, eles não acordam de noite, eles não dormem de madrugada, acordam cedo, não fazem nada disso, mas eu os visto. Olhem os pássaros, eles não trabalham também, não fazem nada
pelo alimento, eu providencio, quanto mais a nós, homens de pequena fé, nós precisamos obedecer à voz daquele que tem o controle de todas as coisas, aleluia. Mas há uma segunda e última verdade que o texto nos ensina aqui, versículo 6. Além de obedecer, na perspectiva que a obediência precede a provisão, por fim, nós somos, em segundo lugar, absolutamente dependentes do provedor e não da provisão. Você entendeu isso? Amém, meu irmão? Nós somos profundamente dependentes do provedor e não da provisão. E o texto vai dizer no verso 6 o seguinte, olhem comigo, vamos ler juntos? Toda igreja. Os corvos lhe traziam pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Louvado seja o nome do Senhor. É impressionante, irmãos, Deus o leva para a próxima torrente de águas, e Deus providencia o alimento. Nós precisamos depender mais do provedor, irmãos, do que da provisão. Tem gente que preocupada porque a despensa está vazia e lança sobre a despensa. Aqui não há nenhuma ideia de imprudência, longe de mim, mas quantas pessoas, quantos de nós, em alguns momentos, nós ficamos aflitos e preocupados com a provisão. Querido, depende do provedor, Ele que está no controle, Ele que abre portas, Ele que fecha portas, Ele que traz caminhos, e bendito seja o nome do Senhor. Interessante, quando o profeta Elias foi arrancado do palácio do rei e enviado para o deserto, nos diz a palavra que ele deveria beber da fonte de Querite, ele deveria ser alimentado pelos corvos, naquele esconderijo, no deserto. Ninguém estava olhando para ele, mas Deus estava olhando, e quando Deus está olhando, a provisão chega, louvado seja Deus. Mas ninguém está vendo. Já aconteceu com vocês, meus irmãos? Quantas vezes já aconteceu comigo, irmãos? Na minha história de família, na minha história também, quando eu constituí minha família, que ninguém estava vendo o que eu estava passando, ou que ninguém estava vendo o que você está passando. Aí Deus levanta uma pessoa e diz: olha, meu irmão, uma coisa para você, Deus tocou no meu coração. Deus é aquele que levanta corvos, louvado seja Deus. Deus é aquele que levanta homens e mulheres de Deus. Ninguém está olhando, ninguém está observando. Você entra e sai na igreja, você não externa isso, é algo muito privado, particular. Só você e Deus sabe. Só Elias e o Senhor sabiam dessa realidade do deserto. Mas se Deus sabe, meu irmão, a provisão chega. Obedeça, creia, confie, descanse. Ele está no controle de todas as coisas, aleluia. Deus o leva para o deserto porque Deus queria ensinar e forjar o caráter de Elias, para que ele pudesse depender exclusivamente do provedor. De quem você está dependendo? Dependa do provedor. Você que é sacerdote do seu lar, olhe para o provedor. Deus o sustentou. Ou Deus o sustentava, ou ele iria perecer, deserto. Eu não sei como é que vocês leem a palavra, irmãos. Os corvos iam levar pão e carne. Iam levar até Elias, endereço certo. A resposta de Deus chega no momento certo, no endereço certo, a pessoa certa. Deus conhece tudo. Deus conhece os detalhes. Alguém pode dizer assim: pastor, será que isso aconteceu mesmo? Está registrado, é bíblico. É palavra, é experiência com Deus. É muito fácil depender da provisão, irmãos, quando nós a temos e a administramos a provisão. É muito fácil. Eu dependo de Deus, mas eu estou com tudo certinho ali. O salário é bom, final do mês, tudo certo. É muito bom. Nada contra isso, é bênção, aleluia, glória a Deus. É provisão também de Deus, irmãos. Mas é extremamente desafiador quando nós estamos no deserto, quando ninguém está enxergando, e que nós conseguimos aprender nesta escola, nesse tratamento do Espírito Santo, que o nosso sustento vem do provedor e não da provisão. Quando nossa provisão acaba, Deus sabe onde nós estamos. Há um manancial de Deus que jamais deixa de jorrar. Louvado seja Deus. Deus está na provisão de todas as coisas, meus irmãos. Eu quero terminar essa palavra nesta manhã, pois nós continuaremos a ministração no culto da noite, o que está escrito no versículo 7. Depois de experimentar a provisão, depois que os recursos do reino cessaram, a realidade ali próxima ao reino cessaram,
Os celeiros de Deus, abarrotados, providenciam em tempo hábil, no tempo estabelecido por Deus, a provisão. O versículo 7 vem como divisor de águas. Diz a palavra, vamos ler comigo todos juntos, verso 7. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Meus irmãos, quem fez a torrente secar? Deus. Como assim, pastor? Se ele foi levado à torrente, que ali ia trazer o descedentar a sua vida, e agora Deus fez com que a torrente secasse. Presta atenção, irmãos. Quando Deus tem propósitos de usar as nossas vidas, Ele faz como Ele quer. Essa torrente secou, porque agora Elias não poderia estar mais ali, nessa torrente Querite. Elias foi conduzido e levado a Sarepta. E lá, mais uma vez, Deus opera milagres. Tem coisas que nós não entendemos. Por que a torrente secou aqui, pastor? Por que a porta fechou aqui? Eu estava tão bem, estava tão feliz nesse ambiente, eu estava tão alegre ali. Por que a porta se fechou? Presta atenção, se a torrente secou ali, Deus haverá de providenciar e te usar em outro lugar. Creia nisso em nome de Jesus. Palavra de Deus para a gente nesta manhã. Obedecer e obediência precede a provisão. E nós precisamos depender do provedor mais do que a provisão. Que Deus aplique essa palavra às nossas vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor.